Lucas 19, do verso 11 ao 27, com o tema: Jesus transforma e exige prestação de contas. Diz assim: ouvindo eles estas coisas, quais coisas? A conversa que Jesus estava tendo com Zaqueu, e o verso 9 a 10, que Jesus fala: houve salvação nessa casa. Eles escutaram essas coisas. Jesus contou uma parábola porque estavam perto de Jerusalém e pensavam que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Disse ele: certo homem nobre partiu para uma terra distante para tomar para si um reino e depois voltar. Chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Os habitantes daquela terra, porém, o odiavam e mandaram após ele representante, dizendo: não queremos este que reine sobre nós. Voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que chamasse aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado ou negociado. Veio o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Respondeu ele: bem está, servo bom, porque no mínimo fosse fiel, sobre 10 cidades governarás. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A esse disse também: governa tu sobre 5 cidades. Veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num pano. Tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tiras o que não depositastes e colhe o que não plantaste. Ele, porém, lhe respondeu: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não depositei e colho o que não plantei. Por que, pois, não pusesse meu dinheiro no banco, para que eu vindo recebesse com juros? Então disse aos que o assistiam: tirai-lhe a mina e dai-lhe ao que tem 10. Eles responderam: Senhor, ele já tem 10 minas. Eu vos digo que a qualquer que tiver lhe será dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Essa é a nossa parábola. Uma parábola é uma história simples, só para os irmãos recordarem, é uma história simples, usada por Jesus para ilustrar verdades espiritualmente profundas. Então ele conta uma história simples, ilustrando algo que é profundo e que as pessoas não entenderiam de outra forma. Aqui a parábola das minas aqui tem a ver com dinheiro, tá? Ensina sobre o reino de Deus, a fidelidade e a prestação de contas, né? O que é uma mina, os irmãos se situarem aqui na mensagem. Algumas versões vão colocar valores, dinheiro, tá? Uma mina era uma unidade monetária ou uma moeda, algumas versões vão colocar moeda, equivalente a 3 meses de salário de um trabalhador comum. Então isso é uma mina, é uma moeda que a pessoa recebia em relação a 3 meses de salário. Eles receberam então 10 minas, 10 moedas, então eles receberam 30 salários para administrarem. O que simboliza, lembrando que Jesus aqui, a parábola, ele apresenta algo que simboliza outra coisa. Então não é apenas dinheiro, valores, simboliza o quê? As oportunidades, os dons e recursos que Deus confia a cada um de nós. Então Jesus ele vai contar essa parábola mostrando que Deus confiou a cada um de nós oportunidade, dons, recursos, e que um dia ele vai querer a prestação de contas. Mas para a gente poder entender uma parábola, a primeira coisa que a gente tem que saber é fazer uma pergunta simples: por que Jesus contou essa parábola? Então todas as vezes que você lê uma parábola, e as nossas Bíblias ela já traz enunciado, no caso a minha aqui diz, as parábolas dos 10 servos e das 10 minas, então ele já diz para nós que esse texto é uma parábola. Então a gente tem que perguntar: por que Jesus contou essa parábola? Lá no verso 11, ele vai dizer o motivo.
ouvindo eles essas coisas, Jesus contou uma parábola porque estava perto de Jerusalém. Então, o primeiro motivo ele contou porque ele estava indo em Jerusalém. Lembre-se que Lucas vai dizer que Jesus, ele está vivendo o seu ministério, mas o objetivo final é onde? É chegar em Jerusalém. Ele então está passando por Jericó. Nós não sabemos se essa parábola que ele contou na casa de Zaqueu, ou se essa parábola ele está contando caminhando para Jerusalém aos discípulos. E continua o texto: e pensavam que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então Jesus contou essa parábola para corrigir o equívoco dos discípulos, das pessoas que imaginavam que Jesus iria para Jerusalém e implantar o reino imediatamente. Então Jesus conta a parábola para dizer o seguinte: não é da maneira que vocês pensam, não é da maneira que vocês acreditam. Então não vai ser imediatamente, vai demorar um pouco. E por isso ele conta essa parábola. Então os discípulos esperavam que o reino de Deus fosse implantado imediatamente. Qual reino? Um reino político, um reino com Jesus governando conforme Davi, um reino onde Jesus submetesse os romanos ao poder dos judeus, um reino vinculado a esse mundo. Então Jesus corrige essa visão, mostrando que o reino de Deus exige trabalho, fidelidade, e devemos esperar a sua segunda vinda. Então essa parábola aqui foi contada falando para os discípulos: espera aí, não vai ser imediatamente, porque vocês precisam trabalhar, vocês têm uma missão a cumprir, e nessa missão vocês vão ter que ter fidelidade, e vocês vão ter que ter um valor: esperar a segunda vinda, ou esperar o meu retorno. Essa parábola então nos alerta que a igreja não pode parar de acreditar que Jesus está voltando, que a igreja não pode se distrair com o imediatismo, ou se distrair com as outras coisas e esquecer que Jesus está voltando. E por isso que ele diz ali no verso 12: disse ele, certo homem nobre partiu para uma terra distante para tomar para si um reino e depois voltar. Como que acontecia isso? Lá no período de Jesus, para uma pessoa assumir um reino, ele tinha que ir até Roma. Então isso aconteceu com Arquelau, filho de Herodes. Quando ele foi assumir ali a província da Judéia, ele teve que ir até Roma. Para chegar em Roma, e o imperador lhe concedeu o título de rei, ou seja, esse rei seria um vassalo do imperador de Roma. Não acontece isso com Arquelau, ele vai ter algumas restrições, e o povo da Judéia falou: nós não queremos que Arquelau reine sobre nós. E quando Arquelau voltou, em uma Páscoa, ele vai lá e mata 3.000 pessoas, porque eles eram contra o seu reino. Então era dessa maneira. Jesus usa esse contexto, falando: olha, o Filho do Homem vai morrer, vai ressuscitar, vai voltar para o Pai, da onde saiu, vai receber o governo, e um dia voltará para julgar as pessoas. Então essa é a lógica da parábola. Jesus falando: eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E como ele vai falar em Atos capítulo 1, o anjo falando para os discípulos: da mesma maneira que vocês viram o Filho do Homem subir, vocês virão o quê? Ele descer. Mas nesse período da volta de Jesus, estamos vivendo essa expectativa que Jesus vai voltar. Enquanto ele não volta, nós precisamos servir a Deus nesse mundo. Então aqui representa Cristo que foi ao céu, uma palavrinha chamada de ascensão, e que retornará na segunda vinda. É isso que Jesus está explicando para eles, para que eles entendam que não vai ser de forma imediata, igual eles pensavam, mas que ainda haverá um tempo. Em João 14 ele fala: eu vou para o Pai, e quando eu chegar lá eu vou preparar lugar para vocês. Quando o lugar estiver preparado, eu vou voltar para vocês, eu vou buscar vocês. Então é isso que representa essa parábola. Então Jesus conta para corrigir esse equívoco. E por isso que ele vai chamar ali
os servos e vai dar para eles valores para que eles negociem. O outro destaque está no verso 14. Os habitantes daquela terra, porém, o odiavam e mandaram após ele representantes, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Então nós vamos ter o ódio aqui dessas pessoas. Representam aqueles que rejeitam Jesus como rei. Se vocês lembrarem, na crucificação, Pilatos chega para o povo e fala: aqui está o rei de vocês. Ele fala para os judeus: aqui está o rei de vocês. João 19 vai narrar isso. E eles vão falar: nós não temos nenhum rei senão o que? César. E Pilatos manda escrever lá na crucificação: Jesus Cristo, aqui está Jesus Cristo, né? Jesus Cristo Nazareno, rei dos judeus. E eles falam: Jesus não é o nosso rei. Então eles rejeitaram a Jesus. Então naquela época, isso reflete a rejeição dos líderes judeus e do povo que rejeitaram o Messias. João capítulo 1, a partir do verso 10 diz: Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam, o rejeitaram. Então é isso que Jesus está falando, que essas pessoas falaram: manda dizer para esse rei que nós não queremos ele como rei. E não se engane, queridos, o mundo não aceita o Jesus da Bíblia. O mundo aceita um Jesus popstar, um Jesus paz e amor, um Jesus que se encaixa nas suas concepções. Mas Jesus não se encaixa nas concepções do mundo, e por isso que o mundo odeia Jesus, porque Jesus veio e denunciou os pecados do mundo. As pessoas criam uma imagem de Jesus, e Jesus é representado na arte como se fosse um ser pálido, um ser sem expressão, sem força, sem poder. Mas o Jesus bíblico é aquele que morreu, ressuscitou e um dia voltará para julgar aqueles que o rejeitam. Então isso aqui do verso 14 simboliza qualquer pessoa que não se submeta ao senhorio de Cristo. Tem que se submeter a Cristo. Então, como Jesus falou: assim como me odiaram, vão odiar vocês também. Na África, aliás, na Índia, estamos vivendo ali uma questão de perseguição contra a igreja. Algumas igrejas foram queimadas, alguns pastores foram torturados, porque o mundo odeia Jesus. É isso que ele está falando aqui. Então a mensagem para nós aqui é rejeitar Jesus, é rejeitar a salvação e a vida eterna. Então o mundo odeia Jesus. E por isso que no verso 14, os habitantes daquela terra, porém, o odiaram e mandaram após eles representantes, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Odiaram tanto que escolheram Barrabás. E Pilatos, numa intenção forte de libertar Jesus, ele fala: olha aqui, hoje na Páscoa vocês sempre pedem que eu solte alguém. Aqui está o rei de vocês e aqui está Barrabás. Quem vocês escolhem? Por causa do ódio contra Jesus, eles escolheram Barrabás. Então o Cristo que é eterno, que é puro, que é digno, que é amor, mas também é justiça, ele será rejeitado. E por isso Filipenses vai falar, Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 11, vai falar ali que um dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus é Senhor. Uns confessando porque já o confessaram em vida, outros terão que reconhecer que Ele é Senhor, se humilhando mesmo sabendo que estão perdidos, porque Jesus é Rei e todos precisam se submeter a Ele. Então essa parábola aqui, ela é muito profunda, que ela vai falar essas verdades que nós não podemos esquecer como igreja, porque muitas vezes nós estamos na igreja, mas não estamos submissos ao senhorio de Cristo. Nós estamos na igreja, mas não nos submetemos ao seu amor, ao seu cuidado, ao seu perdão, à sua mensagem, o seu ensino, a sua pessoa. E por isso ele conta: olha, cuidado, porque
Não é boa coisa me odiar. E lá, a partir do verso 15, nós vamos ter a prestação de conta. No verso 13, chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Então Jesus, nessa parábola, falando: olha, esse rei deu valores para 10 servos e falou: olha, cuidem dele até eu voltar. E no verso 15, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que chamasse aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Então no verso 15 ele vai pedir prestação de conta, simbolizando para nós que aquilo que Deus nos confiou, um dia nós teríamos que prestar conta. E porque o mundo odeia Jesus, o mundo não quer ser julgado. As pessoas acham que os seus pecados ficarão impunes. Muitas vezes nos comportamos dessa maneira, achando que Deus é somente amor e Deus não vai punir os nossos equívocos e maldade. Mas Ele nos chama a prestação de conta. Então essa parábola é um alerta: se submetam ao senhorio de Cristo e vivam de acordo com o que Ele manda, porque um dia teremos que prestar conta. Um dia teremos que prestar conta porque não servimos a Deus com os nossos dons, com os nossos talentos, com nossos bens, com a nossa vida, porque Deus confiou a nós um trabalho. E essa parábola fala: o Deus que nos convocou, que nos capacitou, um dia vai querer conta de nós. Então essa mensagem nos relembra: há um trabalho a ser feito, há trabalho a ser feito nesse mundo, e a igreja está no mundo para trabalhar, está no mundo para produzir. E por isso que a igreja, queridos, não se restringe a estar numa celebração no domingo ou de quarta-feira. A igreja é o nosso movimento na sociedade. Diariamente nós saímos para o trabalho, para os nossos afazeres, cumprindo o chamado de Deus. E por isso que quando esse rei retorna, ele vai pedir prestação de contas. Então, quando todos darão conta de como administram ou administrar os recursos confiados. E ele começa então no verso 16: veio o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Ou seja, eu consegui duplicar. O Senhor me confiou 30 salários, eu estou devolvendo para o Senhor 60 salários. Ela duplicou. Ou seja, esse servo trabalhou arduamente, porque sabia que o que ele tinha não era dele, mas era do seu Senhor. E como não é meu, é do meu Senhor, eu preciso ter zelo, porque eu vou ter que prestar conta. Então aqui representa os crentes que aproveitam bem os seus dons e oportunidade para expandir o reino de Deus. Querido, por isso que não faz sentido uma igreja tão pequena. Por isso que não faz sentido a gente se acostumar com igrejas pequenas, porque o reino de Deus é grande e todos nós temos dons e talentos e deveres e participar da expansão do reino de Deus. Nós precisamos investir no reino de Deus. E se os irmãos lerem o livro de Atos, ele começa falando que no dia de Pentecoste estavam reunidos 127 irmãos. Depois esse número cresceu, 3.000 pessoas se converteram. Depois vai dizer que a igreja chegou ao número de 5.000 pessoas. E depois eles param de contar, porque não dá para contar mais. Porque cada um estava fazendo aquilo que Deus mandou eles fazer, expandir o reino de Deus. E qual é a recompensa desse homem aqui? Mais responsabilidade, é o que diz. Veio o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Verso 17, respondeu-lhe: bem está, servo bom, porque no mínimo fosse fiel, sobre 10 cidades governarás. A recompensa foi mais autoridade e responsabilidade e governo.
Isso nos ensina algo profundo, queridos. Muitas vezes a gente não amadurece na fé cristã, muitas vezes a igreja não cresce e desenvolve, porque a gente não está cumprindo com aquilo que nós recebemos de Deus. Mas quando a gente é fiel, quando a gente faz aquilo que Deus mandou, Deus confia mais responsabilidade para nós, e a gente vai crescendo na autoridade, vai crescendo na responsabilidade, e a gente começa a participar do mover do reino de Deus, da vontade de Deus. Mas se a gente não é fiel, e a lógica da igreja tem sido aquela pessoa que era zeloso e servia na igreja há 10 anos atrás, hoje está capengando. Aquele que era fiel há 40 anos atrás, hoje está desanimado. Pode ser que uma das questões tenha a ver, não está multiplicando aquilo que Deus confiou, e não está recebendo recompensas maiores para continuar servindo. Mas veio o outro servo, no verso 18, veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. A esse disse também: governa tu sobre 5 cidades. Aqui mostra que Deus valoriza a fidelidade, mesmo que os resultados variem entre pessoas. Deus valoriza a fidelidade. Então, na prestação de conta, ele fala: olha, Senhor, o Senhor me confiou 10 minas, eu estou devolvendo as 10 e mais 5 juntas. O importante, então, é o nosso comprometimento com Deus, que vai além dos números. Está compromissado com Deus, porque um dia teremos que prestar conta. Mas daí vem o servo negligente, verso 20 a 23. Ele vai dizer assim: veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num pano. Tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tiras o que não depositaste e colhe o que não plantaste. Ele, porém, lhe respondeu: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem rigoroso, que tiro o que não depositei e colho o que não plantei? Por que, pois, não pusesse meu dinheiro no banco, para que eu vindo recebesse com juros? Aqui a parábola vai dizer que aquele rei vai julgar o servo conforme aquilo que ele pensa dele. O rei não é dessa maneira, mas o servo acha que é. E aqui esse servo representa aqueles que negligenciam as oportunidades dadas por Deus. Na verdade, esse servo aqui não é o medo que paralisa ele, é a preguiça, é a falta de zelo, é a falta de compromisso, é a falta de prioridade, é a falta de valorizar aquilo que esse rei confiou. No nosso caso, Deus. Então ele cria um medo, ele cria um cenário, ele cria uma representação de quem esse rei não é. O Senhor é ruim. O Senhor é um rei que domina com mão de ferro. Ele fala: olha, eu vou te julgar conforme a sua palavra, porque eu não sou assim. Ele vai questionar: já que você não queria trabalhar, então por que você não aplicou pelo menos? Por que você não foi um servo mais diligente? Então aqui nós vamos ver que esse servo vai ter perda de privilégio espiritual e de confiança diante de Deus. Então essa parábola fala de trabalho. Os discípulos querem que Jesus volte imediatamente e assuma o poder imediatamente. Jesus fala: na verdade vocês não querem que o reino se estabeleça imediatamente. Na verdade vocês não querem trabalhar. Mas os discípulos vão entender isso, e por isso que depois do Pentecostes eles trabalham arduamente, eles investem a vida, eles não restringem esforços para cumprir a sua missão, porque eles sabiam: Jesus nos deixou um trabalho e nós não podemos ser negligentes, nós precisamos cumprir a missão, nós precisamos terminar a missão que Jesus nos confiou. E por isso que Paulo, vocês conhecem o texto de Paulo em 2 Timóteo, que ele fala: combati o bom combate,
completei a carreira, guardei a fé, e desde já me está reservada a coroa da justiça. Parece que Paulo está lembrando dessa parábola. Deus vai pedir contas, e eu vou falar para Deus o que eu fiz, está aqui o que eu fiz, e Deus está me reservando uma coroa de glória, porque eu combati o bom combate, trabalhei. Isso moveu a igreja primitiva. A presença do Espírito Santo e o compromisso com a obra levou essa igreja a crescer e a chegar até nós. A questão é, o que será a igreja a partir de nós? O que será a igreja a partir dos nossos esforços? Nós vamos ter algumas considerações aqui, que tem a ver com um princípio espiritual que Lucas vai trazer aqui, que tem a ver com o verso 26. Eu vos digo que a qualquer que tiver lhe será dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Aqui vocês lembram que eles ficaram assustados. Jesus, né, eles responderam para o rei lá, por que o senhor vai pegar a mina desse homem que tinha só uma mina e foi negligente, e vai dar para o homem que está com 20 minas, se ele tem bastante? A lógica é que aquele que tem lhe será dado, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Demonstra que muitas vezes nos tornamos infrutíferos no reino de Deus, porque somos negligentes com o pouco que temos. E tem algo na igreja, na história da fé cristã, que a gente perdeu, que é a reprodução. O que é reprodução? Eu que tenho algo que Deus me deu, eu preciso reproduzir. Se eu sou um músico, eu preciso reproduzir músico na igreja. Se eu sou um professor, eu preciso reproduzir mais professores. Se eu sou um pregador, eu preciso reproduzir mais pregadores. Agora, se eu não reproduzo, se eu não invisto em ninguém, eu vou atrofiando. E a gente vai ouvir as histórias, eu já fiz isso, eu já fui bênção, mas por que não é mais? Porque fui negligente. Achou que era teu, e achou que o rio tinha que parar em você. Na lógica desse princípio, o que temos não pode parar em nós, tem que chegar no outro. Então essa parábola também vai falar da mensagem do Evangelho. O Evangelho não pode parar em mim e em você. Se ele chegou até nós, nós precisamos levar para outros. O Evangelho que chegou até nós precisa ser levado adiante. A mensagem da cruz precisa ser passada adiante. Nós não podemos ser igual o Mar Morto. Vocês conhecem o Mar Morto? Ele só recebe. É o único mar que só recebe, por só receber, e não ter como ter uma vazão das suas águas, ele é um mar sem vida. Então aquele que tem, ele será dado, e o que não tem, até o que tem, ele será tirado. Qual o significado disso? Quem é fiel e diligente obtém mais oportunidades de crescimento. Quem é negligente no que tem, perde até o pouco que possui. Então nós somos chamados a ser um canal de bênção, e não jarros de águas, e não poços. Nós somos chamados para ser um canal de bênção. Qual que é a aplicação prática para isso? O crescimento espiritual depende da forma como usamos o que Deus nos confiou. O crescimento espiritual depende da forma que usamos aquilo que Deus nos confiou. E como pastor, eu tenho falado nessa igreja aqui, eu já vi muita gente crescer, mas já vi muita gente cair, diminuir. Já vi muito ministério de louvor crescerem do nada. Já vi muito ministério morrer, chegar no ápice e morrer. Já vi irmãos que eram bênção se tornarem mais bênção. Mas já vi irmãos caírem num ponto de serem maldição para si mesmo. Porque não é nosso, é de Deus. E a gente tem que ser fiel naquilo que Deus nos deu.
E tem que passar adiante, tem que frutificar, tem que trabalhar e expandir o reino de Deus. Mas pastor, o que eu tenho é pouco. Mas esse pouco, se você repartir com o outro, não vai ser só um pouco, vai aumentar. A igreja então é chamada a reproduzir, a ser fiel. O que intriga nessa parábola aqui é que Jesus fala que esse rei chamou 10 servos, mas só 3 prestaram conta, né? 2, um falou que de 10 conseguiu mais 10, ficou com 20, o outro com 10 conseguiu mais 5, ficou com 15, e o outro foi negligente, tinha 1 e perdeu tudo. Mas ele não fala dos outros 7. A gente não sabe o que aconteceu com os outros 7. Talvez os outros 7 somos nós. Então essa parábola, que a conclusão dela vai ser quando Jesus voltar e eu e você se apresentar diante dele. Só que o resultado a gente já sabe. É só eu e você olhar para a nossa vida, se estamos reproduzindo ou se estamos sendo negligentes. No fundo, a gente já sabe o que vamos ouvir de Jesus naquele dia: servo bom e fiel ou servo negligente? Porque as nossas obras e os nossos esforços revelam o que nós estamos fazendo enquanto igreja do Senhor. Por isso que nós temos vivido um novo tempo em nossa denominação batista. Igrejas precisam plantar outras igrejas. E nós, como congregação, precisamos plantar outra congregação, outra igreja, abençoar outro lugar. Por isso que aquilo que a IBV Nova tem feito para nós, a IBV Nova hoje tem sido um canal de bênção. A IBV Nova tem sido usado por Deus para derramar bênçãos em nossa vida. Então a bênção de Deus chegou na Igreja Batista IBV Nova. O que eles fizeram? Eles não retiveram para eles. O que eles fizeram? Abriram as comportas e deixa que mensalmente as bênçãos deles sejam derramadas sobre nós. Mas a questão é, a bênção está chegando sobre nós, o que nós estamos fazendo? Se parar em nós, irmãos, as coisas tendem a parar, a ficar e a morrer. Se a gente quer que essa congregação cresça, a bênção de Deus tem que passar por nós e ir para outro lugar. Não podemos continuar sendo negligentes. Por isso nós temos que viver generosamente, investindo. Deus está me abençoando, Deus está abençoando a gente pela IBV Nova, nós precisamos levar isso para outro lugar. Mas pastor, nossas entradas são poucas, mas o nosso Deus é grande. Quem é fiel no pouco, Deus abençoa. O problema não é o que temos ou não temos. O problema é se a gente é negligente com o pouco que Deus nos deu. E se a gente cair na lógica do mundo, quando eu tiver mais, eu vou doar mais, isso é um engano, porque não é quem tem mais que doa mais, é quem tem um coração generoso que doa. E nós vamos chegar aqui, daqui um dia, na parábola, lá ali no relato da viúva pobre, que deu apenas uma moedinha, porque essa viúva sabia: aquilo que Deus me deu não pode ficar retido em mim, eu preciso abençoar alguém. Essa parábola então nos ensina que a lógica do reino de Deus é: não importa o tanto que Deus te deu, mas o tanto que você está repassando para as pessoas. Então aqui essa parábola evoca também o juízo final. E aqui nós vamos ter o juízo sobre os concidadãos. Essa parábola ela termina pesada, lá no verso 27. Quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Você fala: meu Deus, que absurdo isso. Sim, a Bíblia fala de julgamento. E na parábola Jesus fala que esse rei falou: mate diante de mim esses rebeldes, trazendo a seriedade que é a gente rejeitar a Cristo. Porque quem matou eles não foi o rei, foi a escolha deles. Deus não lança ninguém no inferno, é a pessoa que se joga lá. Mas um dia Deus vai fazer cumprir
aquilo que nós escolhemos, porque Ele é justo. Ele é amor, mas Ele também é justo. Então representa o julgamento dos que rejeitam Cristo. Jesus irá julgar o mundo com justiça. Então nessa parábola, Cristo é o Rei. Ele foi rejeitado, mas retornará como Senhor e Juiz. E a Bíblia usa uma linguagem interessante. Ela fala do Cordeiro. Jesus morreu como um Cordeiro, mas Apocalipse apresenta Jesus como um leão, um servo vencedor, triunfa, um rei que julgará as nações. Então Jesus é rei que vai julgar. Essa parábola fala da fidelidade no reino. Deus confiou recursos e oportunidade para usarmos em prol do seu reino. E Ele exige fidelidade. E também fala do juízo final. Os fiéis serão recompensados, os negligentes repreendidos e os rebeldes condenados. Lembrando que Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios que nesse dia alguns vão ser salvos como que pelo fogo, né? Vão passar chamuscando, né? Porque a salvação é pela graça, mas não receberão recompensas, não receberão essa frase, servo bom e fiel. Alguns vão dizer, o importante é chegar lá, mas os rebeldes serão condenados. Qual que é a aplicação prática para a gente encerrar? Reconheça Jesus como o Rei da sua vida. Submeta-se ao seu senhorio, pois Ele quer transformar a minha vida e a sua vida. Seja um servo fiel. Use seus dons, talento e oportunidade para glorificar a Deus. Evite a negligência. Valorize o que Deus colocou em suas mãos. Valorize. E prepare-se para a prestação de contas. Viva com expectativa do retorno do Cristo e por isso continue investindo no reino de Deus. O crente não pode perder essa expectativa. Vou ter que prestar conta. Vou ter que prestar conta para Deus da maneira que eu estou entregando uma esposa. Quando Deus une duas pessoas, espera que ambos prestem contas do que fez com seu marido, do que fez com sua esposa, do que fez com seu filho, o pastor o que fez com a igreja, o que nós fizemos com os recursos, com os amigos, nós teríamos que prestar conta. E por isso, a melhor maneira de viver esse tempo que aguardamos a volta de Jesus é clamando por misericórdia diariamente. Deus, tem misericórdia de mim. Me ensine a ser fiel, me ajude a lutar com as questões que estão precisando ser resolvidas em minha vida, me ensina a cuidar daquilo que o Senhor me confiou, me ajuda a ser fiel. Então essa parábola nos ensina que Jesus transforma vidas e exige fidelidade. Nós não podemos falar de transformação sem compromisso. Não podemos falar que Jesus transforma pessoas e falar, está transformado, agora está tudo certo. Não, está transformado, mas se prepara porque um dia você vai ter que encarar Jesus. E vai ter que dar conta de algumas coisas para Ele. E por isso nós precisamos perguntar-nos como temos usado o que Deus nos confiou. E que eu e você sejamos um servo diligente e estejamos prontos para prestar conta, pois Jesus está voltando. Quer você acredite ou não, Jesus está voltando. Quer você aceite ou não, Jesus está voltando. E precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Precisamos estar vivendo conforme Deus quer.